Prepare-se para uma jornada fascinante da matemática, onde os modelos de cálculos racionais periódicos irão comprovar a racionalidade da constante π. Através do software GeoGebra, desvendaremos os segredos dessa constante que tem desafiado os matemáticos ao longo da história, mostrando que, mesmo diante do rendimento imensurável, é possível encontrar a racionalidade e a lógica por trás dos números irracionais. As demonstrações matemáticas apresentam um mundo matemático repleto de criatividades, explorando os modelos matemáticos no plano cartesiano, isométrico e polar, que revelam os cálculos das relações e proporções trigonométricas da constante π. Os modelos matemáticos aplicados na trigonometria racional infinita estabelecem as relações e proporções das funções trigonométricas, do seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. Por meio do uso do software GeoGebra, viabiliza a realização de cálculos matemáticos complexos, a visualização gráfica das relações e proporções dos cálculos racionais periódicos da constante π, facilitando a compreensão e a análise das equações, teoremas unindo todas as propriedades matemáticas. As informações evidenciam um interesse contínuo e crescente por avanços e novos desenvolvimentos na área da matemática e nas aplicações desses estudos em outras disciplinas. A mais antiga constante universal da matemática, envolvidas em simetrias circulares, trajetos das estrelas e planetas, na propagação dos campos eletromagnéticos, de círculos e esferas e suas relações e proporções estão todas aproximadas. O seu relacionamento pode ser conhecido exatamente ou devemos nos limitar apenas às aproximações de cálculos da constante π. Devemos compreender que com régua e compasso é impossível chegar a cálculos exatos. Esse procedimento poderá ser calculado com a ajuda do software GeoGebra, e tentar obter seu valor racional e periódico com régua e compasso, levará apenas à frustração. A descoberta pode ter impactos significativos na educação matemática. O estudo da trigonometria é considerado difícil e abstrato para muitos estudantes. No entanto, com a revelação de que o número π possui uma propriedade racional periódica infinita, os conceitos trigonométricos podem ser apresentados de uma maneira mais intuitiva, tornando o aprendizado mais interessante e acessível. O número π é uma constante racional periódica infinita é uma verdadeira revolução na trigonometria. Éticos, de círculos e esferas e suas relações e proporções estão todas aproximadas. O seu relacionamento pode ser conhecido exatamente ou devemos nos limitar apenas às aproximações de cálculos da constante π. Devemos compreender que com régua e compasso é impossível chegar a cálculos exatos. Esse procedimento poderá ser calculado com a ajuda do software GeoGebra, e tentar obter seu valor racional e periódico com régua e compasso, levará apenas à frustração. As demonstrações realizadas e calculadas na sua exatidão no software GeoGebra, no plano cartesiano, polar e isométrico, demonstrará as relações e proporções racionais e periódicas da constante π, provando com as equações e teoremas que a constante π é racional periódica infinita. O GeoGebra é um software gratuito e de acesso livre, de modo que pode ser copiado e distribuído sem fins lucrativos. O software foi desenvolvido com o intuito de ser uma ferramenta educacional que auxilia, de forma dinâmica, no ensino da matemática através de funcionalidades que envolvem o uso de geometria, álgebra, cálculo, tabelas, estatística, CAS. Marcus Oyenvarter, da Universidade de Salzburg, iniciou o projeto no ano de 2001. Marcus Oyenvarter, da Universidade de Salzburg, iniciou o projeto no ano de 2001. Trigonometria racional e periódica infinita. Estudo da matemática responsável pela relação e proporção existente entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Elas possuem valores conhecidos fracionários representados para as relações do seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante.
A partir do século XV, a modernidade dos cálculos e a criação de situações teóricas relacionadas aos estudos dos ângulos das funções de cálculos diferencial e integral, pelos cientistas Isaac Newton e Leibniz, com métodos definitivos no cenário da matemática, sendo constantemente empregado em outras ciências, medicina, engenharia, física, química, geografia, astronomia, biologia, cartografia, navegação. As funções trigonométricas no círculo trigonométrico estão associadas a 4 eixos, sobre os quais serão definidas as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante no plano cartesiano. Considerando a orientação do eixo dos senos, percebemos que há arcos dos 1 grau e 2 graus quadrantes, associam-se aos valores positivos de senos, e há arcos do 3 graus e 4 graus quadrantes, associam-se aos valores negativos de senos. O círculo trigonométrico é um recurso criado para facilitar as visualizações das relações e proporções entre os lados dos triângulos retângulos. Consiste em uma circunferência orientada de raio unitário, centrado no ponto A. Existe 2 sentidos de marcação do arco no círculo, o sentido positivo anti-horário e o sentido negativo horário. São denominados ângulos notáveis, 30º, 45º e 60º. A diagonal, 1D, do quadrado. Pitágoras sabia na época, entretanto, que seu teorema tinha uma falha. Quando os catetos do triângulo eram iguais, seu teorema não funcionava, pois não haveria uma medida irracional para a hipotenusa 2. Matemáticos que o sucederam desde aquela época tentavam compreender o porquê da incomensurabilidade. Os lados do triângulo não tinham medida em comum, não podiam ser medidos de forma exata através de uma unidade comum a ambos. Com efeito, suponha que seja a hipotenusa, P, os catetos sejam iguais e representados pela letra Q. Sabe-se que P é uma fração irredutível, restando um numerador par e um denominador ímpar, ou vice-versa. Da aplicação do teorema resulta, P ao quadrado igual 2Q sobrescrito 2. Obviamente, P ao quadrado é par, pois é o dobro de Q ao quadrado, ou seja, vem de um produto de um número multiplicado por 2. Se P ao quadrado é par, implica que P é par, o quadrado de um número par é sempre número par e o quadrado de um número ímpar é sempre número ímpar, logo, Q, obrigatoriamente deve ser ímpar, senão a fração dada acima não seria irredutível. Fazendo agora, P igual 2K, pois P é par, reescrevemos, 2K sobrescrito 2 igual, 2Q sobrescrito 2, simplificando resulta, 4K sobrescrito 2 igual 2Q sobrescrito 2, que resulta, 2K sobrescrito 2 igual Q sobrescrito 2. A metodologia utilizada para demonstrar a racionalidade da constante π envolve a aplicação de cálculos nos modelos matemáticos cartesiano, isométrico e polar no software GeoGebra. A busca pela racionalidade do número π, que é uma constante matemática, com matemáticos de várias épocas tentando buscar uma racionalidade para a constante π. A importância das relações e proporções entre os lados e ângulos de um triângulo retângulo é evidenciada, mostrando a aplicação prática desses conceitos em disciplinas como medicina, engenharia, física, química, geografia, astronomia, biologia e cartografia. A prova matemática da racionalidade da constante π, 1π. Muito obrigado pela sua atenção. Divulguem e apoiem estes vídeos para novos conhecimentos inéditos na história da matemática. Deus abençoe a todos.